da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias consecutivos. O papo de hoje aqui é com a Thaís Lima, que fez isso no nicho de tecnologia, mais especificamente SAP. Mas, Érico, eu já fiz o meu 6 em 7, o que eu devo assistir? Para você que já fez seu 6 em 7, busca 2 milhões de faturamento em 12 meses, tá aí uma dica para você, é ir no podcast Faixa Preta. Vai lá no YouTube, tem várias edições do podcast Faixa Preta, onde eu falo de resultados maiores do que o 6 em 7. Mas, por enquanto, aqui é o caminho para o primeiro 6 em 7. Oi, Thaís! De onde você tá falando, Thaís? Eu falo de Osasco, São Paulo. Olha que massa! E em que nicho de mercado você fez R$100 mil em 7 dias? Eu fiz no nicho de tecnologia, no subnicho de SAP. Interessantíssimo. Isso. E como é que começou essa jornada? Eu te conheci da internet, né? Então, patrocinado, você ia ali aparecendo para mim. E eu olhava e falava, legal, mas não, né? E aí a minha mãe foi num evento seu, em 2019. E aí ela saiu do evento e falou, filha, você precisa conhecer isso. Eu falei, não, mãe, eu tava na época, tinha um e-commerce, tava super envolvida no e-commerce. Eu falei, não é o momento, não é a hora. E aí, vivi esse tempo do e-commerce, tive um filho, então eu tava também em licença maternidade, trabalhava numa seguradora, eu tava com 1000 coisas na cabeça. E aí o tempo foi passando, e aí em dezembro de 23, em novembro de 23, uma amiga minha falou, você vai no evento do Érico, né? Eu falei, não. Ela falou, sério, mas vai ser aqui em São Paulo, tal, vamos, tal. Falei, não, amiga, vai ser um final de semana que eu tenho 1 milhão de coisas aqui. Eu tava com 2 filhos na época, né? Já tinha mais um. E aí eu falei, é um final de semana que eu não consigo ninguém pra cuidar dos meninos, então assim, não vou. Ela falou, então beleza. Corta para a véspera do evento. E um amigo meu ia pro seu evento. Ele teve um problema de família. E aí ele ligou pro meu marido e falou, cara, será que a Thaís não quer ir nesse evento? Eu posso ceder o meu convite pra ela. E aí meu marido falou, putz, esse final de semana a gente tá super enrolado com as crianças, acho que não vai rolar. E aí ele me mandou uma mensagem e falou, ó, o Brito tá querendo dar o convite deles pra gente, né? Você quer? E aí, assim, Érico, a logística com 2 crianças por 3 dias, né? Que o evento é extenso e tal. Eu falei, não vai rolar não, né? A minha mãe não vai conseguir ajudar a gente e tal. E aí eu falei, cara, eu parei ali na hora, respirei, eu falei, tá caindo no meu colo, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, organizei uma logística imensa com as crianças e fui para evento. E aí, a primeira coisa, né? Fui para evento e falei pro meu marido, não vou comprar nada. Não vou comprar nada. E aí, beleza. E aí, a atmosfera ali do evento, né? O que acontece, os depoimentos, tudo que você vai vendo, você olha e fala, cara, é real, né? As pessoas estão ali falando, dando depoimentos que são muito reais. E o primeiro evento que eu vi o primeiro depoimento que eu vi nesse evento foi da doutora Cláudia. E aí ela começava a história dela falando, né? Ela fala, cara, eu estava num evento assim como você, e aí vi uma pessoa falando que tinha feito um 6 em 7 e era um nicho de um cara de agro, né? E o cara ensinava como que galinha botava ovo de uma forma mais orgânica e mais, enfim. E aí ela falou, cara, eu não vou perder pra galinha. E aí, quando ela falou isso, eu falei, porra, se o cara fez um 6 em 7 com ovo e tal. E aí eu fui quebrando as minhas objeções ali, né? Eu fui deixando a coisa fluir, e aí, enfim, saí de lá com a fórmula comprada. E, e dali, assim, eu falo que a minha vida existe antes e pós-fórmula, né? Porque aí o que aconteceu? Eu comprei. E em dezembro. Então, era férias das crianças, né? E aí começam aquelas coisas do tipo: não consigo assistir. Dezembro, os meninos estão de férias, era Natal, Ano Novo. E aí eu fui ali tentando assistir as aulas, mas ao mesmo tempo, né? Tentando dar conta da vida. E a vida vai acontecendo, não tem jeito, todos os dias a vida acontece. E aí eu peguei e comecei a assistir de pouquinho em pouquinho, né? Fui assistindo um pouquinho, assisti a aula do coelho tartaruga. E eu falei, legal, eu sou uma tartaruga e tá tudo bem ser uma tartaruga. Eu vou no meu ritmo, eu vou no meu tempo e as coisas vão ali acontecendo, né? E aí eu cheguei ali num momento que eu estava assistindo e naquela época, além de tudo, né, que eu fazia, eu ainda estava trabalhando como social media.
Então, eu tinha alguns clientes e tal. E eu estava no momento que eu falei, cara, eu vou me lançar, eu vou ser minha expert, minha lançadora, e eu vou fazer alguma coisa nesse nicho, né? Eu vou lançar como para uma social media, tal, vou fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, Érico, eu fiquei ali patinando, patinando e tentando montar um produto, e eu assisti as aulas, e aí caí numa aula que foi qual? A que você fala. Cara, se você não sabe o que você vai lançar, se você não tem um produto, lance alguém. Eu falei, tá, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Isso ficou na minha cabeça e, ao mesmo tempo, meu marido tem uma consultoria, né? Ele é sócio de uma consultoria de tecnologia. E um funcionário dele, um colaborador dele, na época era colaborador, virou para ele e falou: Cara, eu tô a fim de começar a ensinar BTP para as pessoas, né? E aí meu marido falou: Cara, que legal, é SAP BTP. Ensinar, explica Isso, para o público mais leigo o que é um SAP vamos BTP. lá. O SAP, o SAP, ele é um sistema de gestão empresarial. Então, grandes empresas rodam, né, a sua gestão dentro do SAP. Isso porque é um sistema alemão e ele roda todas as partes, né, de uma empresa. Então, ele tem um módulo que é só de finanças, um módulo que é só de vendas, um módulo que é só de estoque, controle de RH. Ele faz toda a gestão realmente de uma empresa. Então, quando a gente fala de grandes empresas, a gente está falando de Fenza, Bev, Piracanjuba, a gente fala Volkswagen, Exato, a gente fala Ford. de. Exato. Então, é um nicho, né, de tecnologia muito bom e que, principalmente, o que ele quer ensinar, porque aí dentro do SAP a gente tem vários módulos e a gente tem várias versões, né? Então, a gente começa a falar de um sistema do BTP, que é um sistema muito mais recente, muito mais novo e que em algum momento todo mundo vai estar ali no BTP, né? E aí, aqui no Brasil, a gente não tinha, né, ninguém falando disso ainda, os materiais todos em inglês, então se você quisesse aprender, você tinha que aprender em inglês. E aí esse cara chegou pro meu marido e falou, cara, eu vou começar a fazer isso. E aí meu marido falou, cara, então vamos fazer dentro daqui da consultoria. A gente abre um braço de educação dentro da consultoria e a gente começa a fazer. E aí eles começaram a fazer live. E aí, assim, eu falo que o nosso primeiro lançamento, o nosso semente, ele foi um semente bem Frankenstein, né? Porque ao mesmo tempo que eu assistia a fórmula, eles estavam fazendo lá, e eu insistindo que eu ia ter ali um produto e tal. E aí assisti a aula, você falou lance alguém, e aí eu comecei a adaptar no lançamento deles ali, né? Eles já tinham, o que eles fizeram? Eles já tinham visto, né, muito dos lançamentos do mercado, muito do que você faz. Então, eles já tinham feito lá uma comunidade, já tinham começado a criar as lives semanais, e eles falaram, ó, a gente vai fazer uma jornada de 3 dias, são 3 aulas ao vivo, tal, um curso online gratuito. E aí eu cheguei na parte do lançamento semente. Aí quando eu vi o semente, eu falei, ixi, vocês prometeram 3 aulas, a gente nem precisava disso, dava para fazer com uma só, né? E aí a gente foi adaptando ali, eu falei, então tá bom, já que a gente prometeu 3, a gente vai com 3. E aí a gente foi adaptando, e aí eu fui assistindo e aplicando, e a gente fazendo. E aí eles chegaram em algum momento e falaram, bom, já que você tá, né, dando tanto pitaco, você tá vindo tanto, vem lançar a gente. E aí eu falei, beleza. E aí a gente começou ali a nossa parceria mesmo, eu como lançadora deles e o Dante, né, que é o expert, e aí e o Igor como gestor de tráfego. Então a gente começou todo esse negócio e aí a gente fez as aulas semanais e o mais legal é que a gente criou realmente um senso de comunidade ali, né? As lives semanais, elas nos ensinou a fazer essa galera estar ali engajada com a gente. Aí a gente fez as lives durante os meses de fevereiro, janeiro, fevereiro e em março a gente abriu o nosso primeiro carrinho, a gente fez o nosso semente Frankenstein. E aí a gente já no primeiro lançamento, a gente faturou R$ 74.000. Só porque. E você tem noção em quanto você investiu em anúncio? Porque o pessoal fica curioso em relação a isso A também. gente investiu 3.642,12. Isso é para todos os haters que falam que isso não dá lucro. Olha, ele investiu 3, voltou 76, 75. 75 74, bruto. Olha que massa. 74,92. E aí eu acho E que aí, não tem como não desver, né? tem. E aí a gente falou, cara, é isso, assim, a gente achou a receita, né? Então agora a gente vai melhorando, e aí fui consumindo fórmula, fui aplicando o que a gente, né, ia olhando ali. E aí a gente falou, cara,
com o feedback da galera que entrou nessa primeira turma, a gente entendeu uma outra demanda imensa no mercado, né? Porque além do BTP, a gente tem todos os outros módulos, todas as outras coisas ali dentro do SAP, e a galera começou a falar, ó, faz um curso disso, faz um curso daquilo, mas tem a demanda de não sei o que, e a gente falou, cara, legal, a gente tem um produto que tem variáveis dele, né? Então a gente foi para um segundo lançamento com outro produto, e era de. Aí era o SAP CAP, e aí o CAP é mais voltado para desenvolvedor, e é um jeito de desenvolvimento dentro do SAP. E aí a gente falou, cara, vamos, né, para esse segundo, com um outro expert, a gente trouxe uma outra pessoa dentro da consultoria também, isso é legal, né? Porque aí a gente começou a diversificar ali. E aí a gente foi para o segundo lançamento dessa vez, né? Não num Frankenstein, porque a gente já tinha ali, já sabia, né? A gente tinha consumido a cartilha ali, a fórmula. E aí a gente entrou, tudo certinho, fizemos a captação, fizemos aquecimento, fizemos tudo que tinha que fazer. E aí no segundo lançamento, a gente alcançou o 6 em 7. A gente faturou de carrinho aberto mais de 130 mil reais. Nossa. A gente, na verdade, foi um 6 em 1. A gente bateu 6 em 1. Que é, só para o pessoal que não sabe, São 6 dígitos em 24 horas, né? No primeiro dia de carrinho aberto, a gente bateu 100 mil Cara, reais. que louco, né? Se parar para pensar que você não queria ir no evento, que uma pessoa, eventualmente, esse ingresso aparece na sua frente Total. por 2 vezes. E já Exato. pensou se Exato. você não tivesse, de alguma forma, querido, né? Exato. Desejado deixar os filhos, ou com a Exato. pessoa não tivesse conseguido, eventualmente. Sim. Eu Eventualmente. falo. É muito doido porque esse evento foi um divisor de águas, realmente. E estar nesse ambiente, né? Fazer tudo que a gente tem feito desde do evento para cá, foi uma mudança uma transição de carreira, né? Então, assim, eu estava num momento que eu estava realmente não sabia o que ia fazer, né? Eu estava ali, eu tinha alguns clientes de social media, mas não era o que brilhava os meus olhos, assim, não era o que eu falava, cara, eu gosto muito de fazer isso. Eu fazia e fazia bem feito, né? E estava ali, mas eu queria muito estar no mercado digital, assim, era um desejo meu, porque vivi no mundo corporativo por muito tempo e não tenho vontade nenhuma, respeito quem gosta, mas não era muito o que eu queria. E aí eu queria muito estar no digital, assim. Então, quando eu dei essa oportunidade de estar no evento, eu fiz o que tinha que ser feito, eu olho e falo, cara, que delícia, sabe? Hoje eu amo o que eu faço, eu gosto muito de fazer isso. É, A gente trabalha assim, com vontade mesmo, né? Então, foi uma transição de carreira que para mim deu muito certo. Hoje, cara, trabalho nos meus termos, né? Dentro do que a gente sabe que como empresa a gente tem milhões de obrigações e tal, mas é do jeito que eu quero, né? Então, é uma parceria ali muito gostosa e de uma transição de carreira que me fez muito feliz, assim. Então, eu sou muito grata. Cara, eu acho que o caminho se faz caminhando, sabe? Então, a gente tem Profundo que. essa. Eu acho que a gente tem que. É isso, assim. A gente não pode esperar o momento perfeito, que as coisas vão estar todas alinhadas para você falar, cara, agora eu posso ser um lançador, um expert, agora eu vou me envolver nesse mercado. Porque a verdade, e a gente sabe muito bem disso, né? Porque as coisas nunca vão estar 100% perfeitas para a gente começar. E eu falo isso num lugar de que eu falo, inclusive, para mim, assim, é meio terapêutico, né? A gente fala para quem quer começar, a gente fala para a gente todos os dias. Porque se a gente for esperar o momento perfeito, as coisas perfeitas, elas não vão acontecer. E a gente vai estar sempre falando, não, mas eu só preciso arrumar um cenário, eu só preciso achar, não sei o que, lá, sabe? E aí a gente não faz. Então, hoje a gente olha para as nossas primeiras lives, cara, elas eram bizarras, né? Do que a gente conseguiu melhorar nesse um ano de projeto. Mas, cara, a gente começou assim, começou com um fone de ouvido, um celular, e o fone era o microfone, inclusive, um celular, o Dante pingando de suor, porque estava muito nervoso, porque estava ali, né? Os primeiros momentos nossos ali, e a gente foi fazendo, e aí a coisa foi acontecendo, e ele foi melhorando, e a gente foi melhorando, a gente foi aperfeiçoando as coisas, então é isso, assim, para mim a gente tem que dar o passo e as coisas vão acontecendo. As coisas começam a acontecer e você fala, nossa,
que legal, tá dando certo, sabe? Então, assim, pra mim é isso. Acho que tem que meter as caras mesmo, sabe? É, que massa. E eu vou falando, não sei se é porque eu tô ficando velho, todos nós estamos, né? Sim, Mas assim, à medida eu fiquei mais velho na minha vida madura de empreendedor, sabe-se Deus quantos lançamentos, sabe-se Deus, muita coisa aconteceu na minha vida. E eu acho que cada vez mais a ficha vai caindo, que aquilo que causa realmente os grandes saltos em performance são conceitos simples. E aqui você me dá um conceito super simples que eu até anoto. O caminho se faz caminhando. caminhando. E eu Cara, falo isso que é tão simples, mas a ficha não cai. Do mesmo jeito que talvez não tenha caído, demorou para cair para você que você podia lançar alguém, demorou para cair para você que talvez aquela oportunidade do seu marido, a oportunidade estava mais perto do que você imaginava. A coisa mais uhum, simples estava do seu lado, né? Agora é simples de aceitar. sim, E quando você fala o caminho se faz caminhando, porque eu acho que muita gente pensa, não é que eles pensam diferente, mas agem diferente. Ele fala assim: o caminho se faz postergando. O caminho total. se faz achando que amanhã é melhor que hoje. O caminho se faz, eu vou falar uma palavra dura, se amedrontando. Sim, O caminho se faz reclamando. O caminho, às vezes a gente está num lugar onde reclamar na vida, tá? Nas lições de vida. sim, sim, Sabe se Deus aconteceu alguma coisa na sua viagem e aí você fala, vou reclamar, vou reclamar, vou reclamar. E às vezes reclamar ajuda, tá? Mas é óbvio que às vezes reclamar não ajuda. O caminho se faz caminhando. caminhando. Medita É nessa, isso. galera. Às vezes é coisa simples e às vezes. Eu não acredito muito em coincidências, cada um com as suas, Uhum. mas eu acredito que a gente precisa estar ouvindo o que a gente precisa estar ouvindo, na hora que a gente precisa estar ouvindo, a gente só precisa estar ouvindo. E na maioria das vezes a gente está distraído, né? É verdade. Então, pergunto para vocês, você está caminhando? A sua vida é mais o caminho está se fazendo caminhando ou o caminho está se fazendo postergando? Só tem um que leva ao sucesso, o caminho se faz caminhando. É E, isso. Thaís, queria dar os parabéns para você, para o seu Obrigada. marido, para o Dante. Eu acredito que vocês não Valeu. têm noção onde vocês. Vocês têm noção, acredito que agora vocês têm. Sim, Mas é incrível vocês podendo ajudar as pessoas, não só criando uma PJ que gera lucro na sim, integridade para vocês, mas difundindo a educação. Porque quando vocês difundem esse tipo de educação, mais consultores vão poder implementar esses sistemas sim. para empresas. E quanto mais esses sistemas são implementados, para mim que sou empresário, empreendedor, se quiser me chamar de qualquer coisa, Uhum. é menos desperdício para as empresas, Total. é mais lucro, é uma gestão mais limpa, se é mais lucro, tem os efeitos colaterais de você ter um país melhor, pagar mais imposto, Total. menos demissões desnecessárias. Então, assim, é uma parada do bem que ajuda o empreendedor, né? O seu sistema, a implementação ajuda o empreendedor. Sim, E o empreendedor move, pelo menos o pequeno e médio, né? Também movem sim. a roda da Total. economia. São mais É pessoas isso. que vão chegar com salário em casa, mais pessoas vão pagar mais imposto É e isso. ajuda um pouquinho esse país. Então, Show. parabéns pelo trabalho de Ah, muito vocês. obrigada, Érico. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.